Revista CBN Brasil. Também destaque hoje aqui no Revista CBN a pandemia da Covid, que fez aumentar não só o número de brasileiros que vivem na extrema pobreza, como diminuiu a classe média também no nosso país. Isso é o que revela uma pesquisa do Instituto Locomotiva, mostrando que o aumento do desemprego e o tombo da renda com esse tombo de renda, esse grupo social deixou de compreender o que era antes a maioria dos brasileiros. Para falar a respeito desse assunto que foi realizado, eu converso agora com o professor Renato Meirelles. Ele é do Conselho do IBMEC, também presidente do Instituto Locomotiva, e vai contar um pouco mais para a gente a respeito do que foi esse estudo e do que isso revela a respeito da crise, né, que agora a gente já vai tendo uma noção um pouco maior dessa crise promovida pela Covid-19. Estamos agora com o professor Renato. Professor Renato, boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes da CBN. Prazer é todo nosso, professor. Conta um pouco mais para a gente como é que foi realizada a pesquisa. Nós, do Instituto Locomotiva, avaliamos aí há muitos anos as mudanças econômicas que acontecem no Brasil, em especial as mudanças que ocorrem na classe média brasileira. Nós, além de analisarmos os dados contínuos do IBGE, aplicamos um questionário de pesquisa, onde nós ouvimos em 72 cidades brasileiras a percepção que essa camada da população tem com relação à sua renda, com relação a o quanto que a pandemia afetou o seu dia a dia, o quanto que a pandemia afetou, inclusive, as suas escolhas diárias. E o que a gente viu, através do cruzamento desses dados, é que pela primeira vez em 10 anos, nós temos a classe média que na verdade, pertence àquele grupo de pessoas que não tem nem a renda dos mais ricos, com poupança, com dinheiro guardado, com a segurança, muitas vezes, do trabalho formal. E nem a falta total de dinheiro dos mais pobres no Brasil. Foi a primeira vez na última década em que a classe média não forma metade ou mais da população brasileira. Nós tivemos aí, no último ano, 4,9 milhões de brasileiros que saíram da classe média e passaram a fazer parte das classes D e E no Brasil, e a pandemia teve um fator preponderante nessa redução de renda dessa parcela da população brasileira. Agora, professor, esse é um dado alarmante, porque a gente ainda está no meio da pandemia, a gente não tem perspectiva, né? Mesmo com a questão da vacina, a gente tem falado muito isso, que os hábitos mudaram, né? E a economia vai ter que ter, de certa maneira, uma reconfiguração. Nesse momento, o que esses dados, você entende que esses dados a respeito desse achatamento são alarmantes, com números altos de desemprego? Qual seria a perspectiva a partir desses números? Eu gostaria que as notícias fossem diferentes das que eu vou falar. Mas o que nossa pesquisa observa é que se somou a crise sanitária do coronavírus com a crise econômica, gerando uma terceira crise, a crise de perspectiva, a crise de não ver luz no fim do túnel. E a luz do fim do túnel é muito importante para a renda da classe média brasileira. Por que isso acontece? Porque com uma perspectiva positiva de futuro, a classe média faz crediário, antecipa o consumo, e isso cria um ciclo virtuoso na economia. Quando o Brasil não vê perspectiva de futuro positiva, esses consumidores não veem uma crise de futuro perspectiva, eles não fazem crediário, não consomem, não compram. E com isso, a retomada da economia é mais lenta. Num outro lado, nós temos os empreendedores da classe média que muitas vezes decidem investir ou não nos seus negócios de acordo com quanto que ele está otimista ou pessimista com relação ao futuro. E quando a perspectiva não é boa, quando esses brasileiros não enxergam luz no fim do túnel, ele investe menos no seu próprio negócio, contrata menos, não investe em expansão e, de novo, a economia demora para se retomar. Essa classe média que ficou espremida entre
a poupança da elite, né, as pessoas que tinham algum dinheiro guardado da classe A, e a população de menor renda, que obviamente são os que mais sofreram com a pandemia, mas que também tiveram auxílios do governo, auxílios de doação, ela se vê lá, olha, eu não consigo ver luz no fim do túnel, a minha vida, que tinha uma perspectiva de melhora no passado, hoje está com uma perspectiva de piora e eu não sei exatamente para onde ir. E se tem uma coisa que nos últimos 20 anos nós fizemos, foi estudar essa classe média. E ao estudar essa classe média, nós entendemos que para eles perder dói muito mais do que deixar de ganhar. Então, pior do que adiar as férias e a primeira viagem de avião é descobrir como é bom viajar e não estar mais conseguindo viajar. É descobrir como era bom poder consumir e hoje está tendo que abrir mão do consumo para marcas mais baratas. É essa a situação da classe média brasileira. E, professor, uma última pergunta que eu acho que é importante, né, em relação a essa crise de perspectiva que você fala, olhando para a situação brasileira como um todo, porque a gente tem essa questão da Covid, tem também uma questão política também bastante instável, né? O que a gente comenta sempre aqui no programa, dessa questão da polarização, dessas guerras de narrativas. A gente tem um momento de uma discussão política também muito forte, né, e importante no nosso Brasil. Qual seria, nesse sentido, também a perspectiva para quem nos ouve, né? Caminhos para a transformação existem, professor? Quanto tempo a gente pode levar ainda sem incentivos maciços do governo em relação a auxílio emergencial, por exemplo? Talvez a gente possa tocar nesse assunto, mas para que a gente consiga uma retomada. A gente leva muito tempo ainda para o Brasil ver alguma retomada nesse cenário, tanto de classe baixa, classe média e retomada econômica? Infelizmente, sim. Mas a velocidade dessa retomada depende muito também das atitudes que os nossos ouvintes agora, inclusive, tiveram. O auxílio emergencial é muito importante para diminuir as desigualdades num país que é o segundo mais desigual do mundo. Existem na classe D e E brasileiros passando fome, e a classe média é a camada da população que, ao mesmo tempo, mais doa para isso. Acontece que ninguém investe sem a perspectiva de melhora. E o processo de polarização que, desde 2014, o nosso país vive, muitas vezes faz com que o debate seja menos racional do que a maioria da população brasileira gostaria. As únicas pessoas que ganham com a polarização são os polos. O brasileiro médio, o brasileiro que está nos ouvindo agora, quer que acabe esse fla-flu político e isso se transforme num compromisso de unir o Brasil para aquelas coisas que todos concordam. A necessidade de distribuição de renda, a necessidade da verdade científica, a importância da vacinação para que a crise econômica consiga ser resolvida numa velocidade mais rápida do que todos nós gostaríamos, e um compromisso da classe política não apenas com a próxima eleição, mas principalmente em resolver os problemas de agora. E quando você passa a achar alguém que pensa diferente de você como um inimigo, a chance de construções de consenso diminui. E é isso que precisa ser combatido. Quanto mais rápido o Brasil se unir para aqueles valores civilizatórios, que é a defesa da vida, a defesa das oportunidades, a defesa da ciência e da vacina, mais rápido o nosso país vai voltar a crescer. E todos nós ganhamos com isso, independente da opção política que cada um possa ter. Pois é, professor. Se alguém quiser ter acesso à pesquisa, é possível ter acesso à pesquisa, talvez por algum portal, algum canal do Instituto Locomotiva? Olha, o site do Instituto Locomotiva, e tem uma seção lá com os estudos, é www.ilocomotiva.com.br. A CBN faz parte do G1 e aí tem uma matéria muito bacana e detalhada no portal G1 hoje, eu convido a todos que acessem. Mas eu queria aproveitar esse espaço e fazer um pedido. A classe média está sofrendo sim, mas tem uma parcela da população que sofre mais do que a classe média. São os moradores das favelas brasileiras. O G1, a CBN e a Globo têm sido parceiras do movimento Panela Cheia
Salva, que mostra uma situação de desigualdade entre os 16 milhões de moradores de favela do Brasil que estão passando fome. Então, você que está nos ouvindo, se tiver condição de doar, por favor, doe para panelacheia-salva.com.br, que esse dinheiro vai chegar aí nas favelas brasileiras, que são efetivamente quem mais estão sofrendo com a crise. Eu só usei esse nosso espaço porque todo o sistema Globo, o G1 e o jornalismo da Globo são parceiros do Panela Cheia, salva.com.br, da CUFA e do Gerando Falcões. Eu fico grata pela lembrança, professor, até porque acho que esse é um momento, sim, né? O que eu costumo dizer, essa é a política real, né? A política que transforma, né? A política da sociedade civil, que a gente quer, inclusive, ver transferida, né, para as nossas instituições políticas. Essa é a transformação que cada um pode fazer dentro do seu espaço político, dentro da sua casa, da sua ação política para a transformação. Obrigada pela lembrança. Portanto, também quem puder doar, fique à vontade e faça isso. Professor, muito obrigada pela conversa hoje aqui com a Revista CBN. Até uma próxima. Um prazer dividir com vocês os resultados dos nossos estudos e com todos os ouvintes da CBN. É sempre um privilégio. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o professor Renato Meirelles, do Conselho do IBMEC, também presidente do Instituto Locomotiva, trazendo para a gente mais detalhes a respeito dessa pesquisa, mostrando o encolhimento da classe média brasileira e também a situação muito difícil, principalmente, como ele mesmo disse, pela qual passam os moradores de favelas nesse nosso Brasil.